Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos trabalhar com a remoção das stop words das nossas frases. As stop words, elas são consideradas palavras que elas não têm um significado dentro de uma frase, ou seja, se você utilizar essas palavras, elas não vão influenciar para caracterizar se uma frase é da emoção de alegria ou se é a emoção do medo. Então, o ideal é você retirar essas palavras, porque elas podem influenciar negativamente os algoritmos de aprendizagem de máquina que nós vamos fazer a aplicação depois. Nessas frases, note que eu tenho essa palavra o amor é lindo, está em alegria. Aqui nós temos, este lugar é apavorante e eu tenho a emoção do medo. Outras palavras também, o lobisomem. Esse o que está aqui, ele não vai caracterizar uma diferença entre alegria e medo. O que vai caracterizar diferenças é, por exemplo, a palavra amado, amar, que está nessas frases de alegria, assim como a palavra medo, a palavra apavorada, apavorante, que está nessas frases com a classe medo. Então, essas palavras são chamadas de stop words, são palavras que não têm um significado, que elas não vão ajudar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, uma estratégia muito comum em mineração de texto é você fazer uma função que vai eliminar as stop words. E isso também ajuda a você reduzir a dimensionalidade dos dados, que como nós vimos nessa aula teórica, que quando eu trabalho com mineração de dados, existem muitas características que eu preciso colocar. Então, quanto mais características você tiver, mais lento o teu algoritmo ele vai ser para processar. E muitas vezes, várias dessas palavras elas não são úteis para o contexto que você está trabalhando. Então, o que nós vamos fazer agora é remover essas stop words. Você pode pegar esse TXT, stopwords.txt, ele está no material dessa aula. Eu vou selecionar todo o conteúdo, copiar. Vamos aqui no nosso código-fonte, Edit, Paste. Eu vou deixar em comentário esse print. E aqui nós temos agora a nossa lista das stop words. Note que isso aqui é somente uma lista simples com algumas palavras, como a, agora, algum, alguma, aquele, aqueles, de, deu, do, o e, que nós comentamos anteriormente, e várias outras palavras que elas não vão dar um significado para a minha frase. Então aqui eu estou definindo uma lista de stop words de maneira manual. Existe um recurso do NLTK que faz isso aqui automaticamente, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou criar agora uma nova função, remove stop words, que vai receber como parâmetro um texto. Primeiramente, eu vou definir uma variável frases, que é um vetor, que vai ser inicializada como nulo. Vou fazer um for palavras, emoção, em texto. A ideia vai ser passar como parâmetro para essa função toda essa minha base de dados, e o que ele vai fazer é fazer um for para percorrer essa primeira variável palavras. Ele vai pegar cada uma das palavras que estão nessas frases. Por outro lado, essa variável emoção, que eu estou declarando ela aqui no for, vai pegar essa parte da minha lista, que é a emoção medo. Então, isso aqui ele vai fazer para cada uma das frases da minha base de dados. Eu vou criar uma outra variável, sem stop. Essa variável vai ser constituída pelo p, for p in palavras ponto split. O split serve para quebrar cada uma das frases. Ele acha um espaço em branco, ele vai quebrar a frase, vai pegar o com, aí ele
quebra novamente, vai pegar o medo, quebra novamente com split e vai pegar o do. E ele vai fazer a seguinte verificação: if p not in stop words. Stop words é essa variável que eu acabei de definir aqui em cima, que tem essa lista. Basicamente, o que esse código está fazendo, ele está jogando para essa nova variável todas essas frases que estão aqui, menos as stop words. Por exemplo, ele vai pegar essa primeira frase, em cada interação que ele vai fazer aqui no for, primeiro ele vai pegar o estou, se o estou não estiver no stop words, ele vai jogar aqui para essa variável. Se ele estiver nas stop words, ele não vai colocar nessa variável. Por exemplo, a palavra é ou o e, ele está nessa lista de stop words, ele não vai entrar nesse if se ele não estiver nas stop words. Basicamente, então, resumindo, ele vai pegar palavra por palavra de cada uma dessas frases e vai adicionar nessa variável se ele não estiver nas stop words. O que eu faço agora é colocar frases.append, ou seja, eu vou adicionar dentro dessa minha variável frases, coloco o código sem stop, que é a variável que eu acabei de pegar, e eu passo como parâmetro a emoção. Eu preciso passar essa parte aqui para eu manter a classe, a ideia da aprendizagem supervisionada. O que eu faço agora, depois do for, return frases. Então, ele vai retornar as frases sem as stop words. Para fazer um teste, nós podemos colocar um print remove stop word. Vamos colocar mais um S aqui. Remove stop words. E eu vou passar como parâmetro toda a minha base de dados, que está nessa variável base. Aí o que ele vai fazer é percorrer cada uma dessas frases e retornar essa mesma base de dados, porém sem as stop words. Só preciso fazer uma correção aqui no append. Eu preciso colocar 2 parênteses. Agora eu posso clicar aqui no rodar. E ele trouxe cada uma das frases. Eu sou admirada por muitos, alegria. Me sinto completamente amado, alegria. Aqui já tem o resultado da aplicação das stop words. Amar, ele tem o é na frase original. Amar é maravilhoso. A próxima frase, me sentindo animado novamente. Nós temos que a frase original é estou me sentindo muito animado novamente. Ele tirou muito e o estou. Dessa forma, você vai conseguir reduzir a dimensionalidade dos dados. Eu estou muito bem hoje, eu bem hoje. Então, o que eu vou jogar para o meu vetor de características vão ser somente essas palavras sem as stop words. Então, eu consigo diminuir bastante a quantidade de atributos que eu vou ter na minha base de dados. Aqui nós fizemos com recursos manuais. Então, nós definimos manualmente as stop words, porém o NLTK ele tem algumas funções específicas para trabalhar com stop words. Então, muitas vezes é mais interessante utilizar essas funções que já existem, ao invés de criar uma lista de stop words do zero. Essa questão de você trabalhar com essas stop words com a definição manual é interessante caso você precise adicionar stop words muito personalizadas por teu domínio. Se esse não for o teu caso, eu sugiro que você use as stop words do próprio NLTK. Isso pode ser feito de maneira bastante simples. Eu vou criar uma nova variável stop words NLTK. Eu simplesmente vou chamar a biblioteca NLTK corpus.stopwords.words
E aqui dentro, nesse parâmetro, eu vou colocar o idioma para o qual eu quero pegar as stop words. Eu vou colocar aqui português. Vamos fazer um print stop words NLTK. Eu vou deixar em comentário esse teste que nós fizemos anteriormente. Simplesmente só vamos ver qual é a lista de stop words que o NLTK já tem implementado. Clicando no rodar, veja que é uma lista bem maior do que aquela que nós definimos manualmente. Então, tivessem, inclusive ele trabalha com acento também. Terei, terá, terão, teriam e assim por diante. Como ele trabalha com esses caracteres já acentuados, lá na parte do pré-processamento você não precisaria nem tirar os acentos. Você pode tirar somente caracteres especiais, com que eles não vão ser úteis para previsão, e você deixar todos esses acentos, que o NLTK ele já apresenta recursos para trabalhar com acentuação em português. O que eu posso fazer então é utilizar os stop words do NLTK. Então, a única coisa que eu vou fazer é mudar aqui no meu método de remoção de stop words. Eu vou passar o stop words NLTK. Então, nós não precisamos mais utilizar a lista personalizada. Inclusive, caso você queira adicionar novos itens, você pode pegar essa variável e acrescentar novas palavras, caso seja necessário. Só vamos descomentar o print e ver como que o código está se comportando agora. Note que na primeira frase, na nossa lista, ele não tinha tirado nenhum item. Aqui ele tirou o eu sou. Nessa primeira frase, eu sou admirada por muitos. Na verdade, ele tirou o eu, o sou e o por. Então, ele deixou somente admirada e muitos. Dessa forma, eu consigo reduzir mais ainda a dimensionalidade dos dados. E com isso, nós fechamos essa videoaula que você aprendeu a como eliminar as stop words das nossas frases. Obrigado e até a próxima aula.